Lições bíblicas. A justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Lição 13. O Senhor está ali. Texto áureo. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo 11, versículo 9. Verdade prática. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 48, versículos de 30 a 35. E estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte. A porta de Ruben, uma. A porta de Judá, outra. A porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma. A porta de Benjamim, outra. A porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma. A porta de Isacar, outra. A porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma. A porta de Azer, outra. A porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: O Senhor está ali. Introdução. Vimos, na primeira lição do trimestre, que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses 2 livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Tópico 1. Sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio da Nova Jerusalém do mundo vindouro. 1. E estas são as saídas da cidade. Essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, totsa-ot, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites, extremidades. A versão bíblica, tradução brasileira, emprega extremidade no versículo 4. Como o profeta usa outra palavra para saídas, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional, mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e nas nossas versões atuais da Bíblia. 2. Formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada,
E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste, um tipo da Nova Jerusalém. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo até então. É uma figura da Nova Jerusalém do mundo vindouro. 3. As 12 portas. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias: Porta do Povo, Porta do Sol, Porta de Benjamim, Porta da Esquina, Porta dos Cavalos, Porta do Meio e Porta entre os Muros. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etemananque, tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia sua cidade de origem. Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados de Babilônia. 4. Origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja, visão ou palavra, vieram de Javé. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia? Isso não faz sentido. Sinopse 1. Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Tópico 2. Sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes, são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. 1. As 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rubem, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimento. Outras listas divergem a partir do 5º nome. A lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade, com Rubem, Judá e Levi. Leste, o Oriente, José, Benjamim e Dan. Sul, Simeão, Isacar e Zebulon. Oeste, o Ocidente, Gade, Azer e Naphtali. 2. Critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Leia e Zilpa, de um lado, Raquel e Bila, de outro. A diferença é que Naphtali é filho de Raquel por meio de sua serva Bila. Está junto com Gade e Azer, filhos de Leia, por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu propósito. Nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. 3. Propósito dos nomes. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó,
O último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. De Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Esses 12 filhos de Jacó deram seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. O nome nas 12 portas da Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Sinopse 2. O nome nas 12 portas da Jerusalém milenial tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Tópico 3. O Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar, da memória do povo, as abominações do passado. Por isso esse nome precisa ser mudado. 1. Os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, que significa paz, desde os dias do patriarca Abraão. Ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos jebuseus, e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e chamada também de Cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa Cidade de Paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada, em Apocalipse, de Arraial dos Santos, a cidade amada. 2. O nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. 3. Yahvé Chamar. A Bíblia nos mostra, com clareza, que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento, por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, com o nome Yahvé-Jireh, ou Javé-Jireh, que significa o Senhor proverá, e prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios. Ele se manifestou como Yahvé Rafá, Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara, entre outros nomes. Mas o nome divino, Yahvé Chamar, Javé Samar, isto é, o Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade no milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado.
Sinopse 3. O Senhor está ali. É o novo nome dado à cidade no milênio, para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados passados. Conclusão. O apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados, como igreja, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas.